Hoje nós vamos falar sobre um assunto cada vez mais comum na vida das pessoas, o diabetes. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Papo Saúde o endocrinologista Dr. Mário Coutinho, médico cooperado da Unimed João Pessoa. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Para começar o nosso papo, o que é o diabetes? Bom, o diabetes é uma doença onde a glicose, né, que deveria estar no nível mais baixo, o organismo consegue controlar essa glicose, a pessoa perde esse controle da glicose e a glicose começa a subir. Existem vários fatores, vários tipos diferentes de diabetes e esse fator que faz a glicose subir, ele pode variar de acordo com o paciente. Mas, em resumo, é o aumento da glicose no sangue. E esse aumento da glicose ele pode lesionar vários órgãos, né? Não é só as complicações que o diabetes pode dar a nível assim, agudo, né? De internamento, quando a glicose está muito alta, às vezes precisa até de UTI, mas também são complicações que a pessoa não nota, não vê e os órgãos estão sendo atingidos, aumentando o risco de AVC, de infarto, né? De problemas vasculares, entre outros. O diabetes é dividido por categorias. Quais são esses tipos? A divisão mais básica é tipo 1 e tipo 2. Né? O tipo 1 geralmente é aquele diabetes da infância, que o paciente ele já precisa usar insulina desde o começo, né? Às vezes passa pouco tempo com medicação oral, com comprimidos, mas depois já vai para a insulina. E o tipo 2, né? Que é aquele que já surge numa idade mais avançada, depois de 30, 40 anos de idade, e esse diabetes geralmente é um diabetes mais brando, que consegue ser controlado com comprimidos, né? E só numa situação mais para frente é que ele vai precisar de insulina, né? Essa é a divisão básica do diabetes, mas existem outros tipos. Existem diabetes que são um meio termo entre um e outro, diabetes gestacional, diabetes relacionado a outras doenças ou medicamentos. Então, existem outros tipos de diabetes, mas no dia a dia a gente lida mais com o tipo 1 e o tipo 2. Sobre diabetes gestacional, quando a mãe, durante a gestação, tem o diabetes, isso quer dizer que ela pode levar para o resto da vida? Há uma grande chance. Existem estudos dizendo que a mãe que teve diabetes durante a gestação, em até 5 anos, né, 50% vai ter diabetes. Então, metade delas vão ter diabetes em até 5 anos. E a outra metade tem uma grande chance de ter nos próximos anos. Então, há uma grande propensão para ter diabetes. E o bebê também corre esse risco? Não, o bebê é independente. Né? Ele vai correr o mesmo risco que correria, assim, se tiver diabetes na família, claro que ele vai ter um pouquinho mais de chance de ter, né? Mas não é uma situação obrigatória. Né? Aproveitando que a gente está falando sobre essa relação mãe-bebê, o diabetes é genético? Há essa relação, se meus pais tiverem, obrigatoriamente, eu vou ter diabetes? Há uma situação genética no diabetes, mas não é uma coisa muito forte. Né? É menos da metade das pessoas tem o diabetes relacionado à genética. A maioria não é relacionado, mas com certeza, se tiver na família, tiver pai, mãe, avó diabético, claro que o seu risco é aumentado. Mas não é uma doença que isso é muito forte, né? Como outras doenças. Né? Existem sintomas ou é assintomático? Depende, né? O início do diabetes ele é assintomático, o problema é esse. Então ele só é detectado com exames, né? Ele só começa a se tornar sintomático quando a glicose já está no nível bem alto. Né? Qual é esse nível alto? Existe uma Em referência torno para de isso? 200 a 240 a glicose em jejum, né? A partir de 100 já é alterado. 126 em diante é considerado diabetes em jejum, né? Então, assim, entre 126 até 200 a pessoa pode ficar assintomática. Quando começa a ter glicose acima de 200, ela começa a urinar mais, beber mais água, perder peso. Então, ela pode passar por um período em que a glicose está alta, já existem lesões a outros órgãos e ela não nota que é diabética. Só vai detectar se fizer um exame. Por isso que é importante que o paciente, principalmente aquele que tem o maior risco depois dos 30, 40, 50 anos de idade, ele faça sempre o exame porque ele pode detectar o diabetes nesse estágio. Um estágio que ele não está sentindo nada, mas que a glicose já está elevada e já está causando problemas para o futuro. Então, os exames são os únicos caminhos para a gente ter o diagnóstico. Exatamente. Né? O diagnóstico do diabetes é sempre feito através de exame. A pessoa pode estar urinando mais, bebendo mais água, perdendo peso por outros motivos. Então, assim, a clínica ela é importante, mas só é fechado o diagnóstico com diabetes fazendo o exame de sangue. E como eu disse, essa clínica, essa perda de peso, a pessoa que fica urinando mais do que o normal, isso aí só vai acontecer no diabetes quando ela tiver com a glicose acima de 200. Então, assim, ela já passou por alguns anos de diabetes até isso acontecer. Existem exames que conseguem antecipar o diagnóstico, ou seja, eu ainda não tenho a diabetes instalada no meu organismo, mas eu consigo prevê-la. No caso do diabetes tipo 1, que é um diabetes onde o próprio organismo ele se volta contra o pâncreas e depois de um tempo esse pâncreas não consegue mais produzir insulina, né? Existem alguns exames que detectam isso, esses anticorpos. E geralmente, dependendo deles, até 5 anos antes. Tem outros que 2 anos antes, então é variável.
Mas é possível, mas não é uma situação feita de rotina. Primeiro, para a gente chegar a pedir esse exame, a gente tem que ter uma glicose alterada. Com essa glicose alterada é que a gente vai pedir esses exames. Não é um exame que pode ser feito para todo mundo, porque não vai dar alterado em todo mundo. E existe a possibilidade do falso positivo, que é quando o exame dá positivo e a pessoa não tem a tendência, né? Então, assim, não é um exame que é feito de rotina em todo mundo. Primeira coisa é a glicose estar alterada. E na infância, né? Porque esses exames são diabetes tipo 1, que é aquele diabetes da infância. Então, uma criança que começa a ter a glicose alterada, é importante fazer esses exames para saber se ela tem a tendência para diabetes. E como é que a gente pode prevenir o diabetes? Bom, a princípio, com a dieta, né, evitando a parte do carboidrato, que são as massas e açúcares, né? A atividade física previne. A atividade física, ela faz com que a insulina haja melhor, né? Então, mesmo aquela insulina que ou ela está normal ou está baixa, ela tem uma ação melhor quando a pessoa faz atividade física, né? Evitar produto industrializado, né? E fazer com frequência os exames de rotina, porque às vezes o diabetes ele pode ser pego no meio do caminho, né? Nas ações que nós fazemos nas datas comemorativas para a prevenção de diabetes, são detectadas várias pessoas que não sabiam que tinham, quando chegam para fazer o exame, está com a glicose 200, 300, 400. Então, essas pessoas estão praticamente assintomáticas e só chegam ao diagnóstico porque fizeram o exame. Algumas doenças acometem mais as mulheres do que os homens. É o caso do diabetes ou, independente do gênero, a doença pode se instalar? Como é que é isso? Diabetes ele não tem nem tanta força como outras doenças em relação ao sexo, não. É mais ou menos equilibrado entre homem e mulher. E é raro ter em crianças? Em torno de 10% dos casos de diabetes são diabetes tipo 1, que é o da criança. Não é uma coisa rara, não. Mas como hoje em dia o tratamento ele está mais tranquilo do que alguns anos atrás, ele evoluiu muito. Então, às vezes, a criança tem uma vida normal e às vezes, os próprios amigos nem sabem que ela tem diabetes, né? Porque ele consegue se manter controlado, consegue fazer praticamente tudo que uma pessoa normal consegue fazer, né? E, às vezes, nem passa desapercebido e a pessoa nem sabe que ele é diabético. Mas cerca de 10% são em crianças. Doutor, a gente sabe que o início do diagnóstico, quando recebe o diagnóstico positivo, muitas vezes é difícil de aceitação. Qual a importância da pessoa se aceitar seus limites e começar um novo tratamento? Bom, a aceitação do diabetes faz parte do tratamento, visto que essa pessoa vai ter que fazer alterações na sua dieta, alterações na sua rotina para incluir atividade física, para melhorar a qualidade do sono. Então, ela tem que primeiro se aceitar para poder colocar todas essas alterações em prática na sua vida, né? Inclusive, a Unimed ela tem um grupo de apoio ao diabético, né, onde são feitas palestras com nutricionistas, com educadores físicos, onde orientam os pacientes recém-diagnosticados e os que já têm diabetes há algum tempo, justamente nessa parte da dieta, para melhorar a qualidade de vida e a aceitação dele, né, quanto a diabetes na vida dele. A gente sabe que a medicina evoluiu muito para trazer qualidade de vida. No caso do diabetes, a medicina também facilita no tratamento para trazer melhor qualidade de vida, para que as pessoas continuem com as suas atividades normais? Facilitou muito, principalmente nos últimos 20 anos. Anteriormente, só existiam dois medicamentos orais praticamente para diabetes e a insulina também pouquíssimos tipos. De 20 anos para cá, surgiram inúmeros medicamentos, né, dezenas de medicamentos novos para diabetes, e esses medicamentos eles facilitaram, porque a tomada dele é mais tranquila, eles dão menos efeitos colaterais, né? Os tipos de insulina também evoluíram, então hoje em dia nós temos insulinas com ação mais prolongada, né? E isso aí diminui a quantidade de picadas do paciente e faz com que esse controle seja mais equilibrado, né? Ele não oscile tanto. Então, quanto à parte medicamentosa, evoluiu muito nos últimos anos e a parte da alimentação também. Hoje em dia é muito mais fácil do que há 20 anos atrás achar um alimento adequado para diabético, com um pouco açúcar, com um pouco carboidrato, né? E até em restaurantes, em fast food, hoje em dia se encontra, nós temos opções, né, de alimentação para pacientes que têm esse problema. Aproveitando que você falou nessa questão da alimentação, a gente fala muito hoje sobre o sobrepeso, a obesidade, que piora não só a questão da diabetes, mas também a questão da pressão arterial. Para as pessoas que estão nos assistindo, doutor, qual seria a dica que o senhor daria para que as pessoas evitem ter o diabetes, tenham uma melhor qualidade de vida? O diabetes está diretamente relacionado a esse estilo de vida de hoje em dia, mais moderno, né? Com alimentação industrializada, com falta de tempo para fazer atividade física.
Então, isso aí tudo previne, né? A pessoa, se tiver a tendência para diabetes, às vezes ela consegue postergar o diabetes. Em vez de ter o diabetes com 30, 40 anos de idade, consegue ter com 50, 60 anos de idade. Então, ela consegue segurar mais esse diabetes. E uma coisa é você ter com 30 anos de idade e outra coisa é ter com 60. Você vai ter, com 30 anos de idade, muito mais tempo de diabetes e isso aí dá tempo para ter uma complicação cardíaca, uma complicação cerebral, uma complicação em membros inferiores, nas veias da perna, né? Então, você consegue evitar que tenha essas complicações. O tema deste ano do Novembro Azul Diabetes é a mobilização mundial para alertar sobre o assunto, dizendo que o diabetes diz respeito a toda a família. Qual a importância de se discutir o tema e do próprio apoio da família no tratamento das pessoas que têm esse tipo de problema? O apoio da família é essencial, porque sem conseguir a adesão da família para essas mudanças que a pessoa vai ter que fazer em casa, né, na dieta, na atividade física, na melhora do sono, entre outras coisas, a família é essencial porque vai dar um suporte para essa pessoa. Muitas vezes, na família, nós temos o pai e a mãe, por exemplo, que é diabético. Então, se um fizer a dieta e o outro não fizer a dieta, dificilmente o que está tentando fazer a dieta vai conseguir. Então, é essencial que a família ajude também, né? Porque é um tratamento difícil, né? A alimentação do diabético, ele restringe muito o alimento que é considerado assim, gostoso, né? Carboidrato está presente em praticamente todos os alimentos com um sabor melhor, né? Então ele vai retirar esse tipo de alimento. Então precisa de uma ajuda muito grande da família para conseguir manter essa dieta, né? Doutor Mário Coutinho, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Papo Saúde. Eu que agradeço o convite. E o nosso Papo Saúde de hoje fica por aqui. Curta, compartilhe, comente, diga o que você achou do nosso programa, dê sugestões de outros temas, que no próximo mês nós estaremos de volta. Até a próxima!